pouco tempo foi revelado em uma live da Sony, que seria equivalente à sua participação na E3, o tão esperado PlayStation 5, e dos jogos que foram mostrados lá, sem dúvida um dos que mais chamou a atenção das pessoas foi a sequência/expansão do excelente jogo do Homem-Aranha lançado em 2018. O novo jogo vai se chamar Spider-Man Miles Morales e irá se passar algum tempo depois do primeiro, mostrando Miles aprendendo a ser o Homem-Aranha e muito provavelmente trabalhando junto com Peter. Talvez venha algum tipo de gameplay duplo com os dois personagens juntos? Eu não sei. O que eu sei é que eu vou comprar esse jogo com certeza, mas daqui a um bom tempo, afinal ele vai ser um dos primeiros jogos do PS5 e eu só vou poder comprar o console lá pra, sei lá, 2024, 2025 por aí, e ainda vou ter que vender meu rim pra isso. Mas indo agora para o foco do vídeo, vamos falar aqui sobre como o jogo lançado em 2018 foi tão importante porque nós precisávamos dele, já que, spoiler, os últimos jogos do personagem foram, bem, a gente ia chegar lá. Vou falar rapidamente sobre os jogos do Homem-Aranha que vieram antes do Spider-Man PS4, mas apenas os que foram feitos em 3D, ou seja, a partir dos de PS1, porque antes o Homem-Aranha já teve muitos jogos mesmo, inclusive o primeiro jogo de um personagem da Marvel foi do Miranha, esse aí que está aparecendo na tela, lançado para o Atari. Beleza, tudo certo? Então já deixa o like aí e vamos lá. Começando, teve o jogo lançado em 2000 para o PlayStation 1. Esse foi o primeiro jogo que fez as pessoas realmente se sentirem como o Homem-Aranha, se balançando pela cidade, enfrentando vários inimigos famosos com combos, lançando teia e interagindo com outros personagens da Marvel inclusive. Ah, e um detalhe importante mais pra frente, olha só. Devido à tecnologia da época, o jogo era bem limitado e a teia do Homem-Aranha era lançada no céu. Mas como era o primeiro jogo em 3D do personagem, beleza. Porém vocês vão ver adiante que isso vai se repetir depois de um jogo que... a gente já chega lá. Bom, eu não vou falar muito sobre esse jogo porque eu infelizmente não joguei ele ainda. Quem sabe um dia com o emulador. Mas todo mundo que jogou ele fala que foi um dos melhores jogos do personagem, muito disso pela nostalgia sem dúvida, já que marcou a infância da galera dos anos 90. Esse jogo teve uma sequência em 2001, que era basicamente uma melhora do seu antecessor, tendo gráficos um pouco melhores e apresentando ainda mais personagens na história. O engraçado é que o PS2 já tinha sido lançado, mas por algum motivo decidiram apostar mais uma vez no 1, o que ajudou aí a galera a ter sua última aventura com Miranha no primeiro console da Sony. Já em 2002 teve o primeiro jogo para uma nova geração. Estamos falando do que foi feito baseado no filme que todo mundo conhece, todo mundo viu, todo mundo ama, que é o estrelado por Tobey Maguire. E vou te falar que eu joguei esse jogo, mas apenas o começo, isso porque eu joguei ele depois de ter jogado o 2 e quem jogou o 2 sabe que ele é sensacional, mas já estamos chegando nele. O jogo de 2002 foi o primeiro feito pela Treyarch, que é uma desenvolvedora da Activision, bem conhecida aí pela galera que joga COD. E pra época esse jogo era até bem divertido, cara. A evolução gráfica foi bem grande, afinal pulamos do PS1 para o 2, mas a T ainda era no céu. Esse jogo era bem interessante também pelo seguinte, ele tinha vilões que não estavam no filme, o que é até legal, já que você não quer passar o jogo todo lutando apenas com o Duende Verde. E isso de colocar mais vilões em jogos baseados nos filmes, se seguiu pela trilogia toda e até em outros jogos. Agora sim chegamos numa parte muito especial para mim. Esse jogo pessoal, esse era incrível. Só quem jogou na época sabe o quanto esse jogo era sensacional. Foi o primeiro jogo do Aranha em mundo aberto de verdade. E caramba, eu nem sei por onde começar, vem tantas memórias na minha mente enquanto eu tô escrevendo isso que chega até me perco. Mas vamos lá. Como eu tava dizendo, esse jogo era tipo um GTA de Homem-Aranha. Você podia andar pelas ruas, salvar pessoas que estavam sendo assaltadas, caindo de prédios, pegar balões de crianças que ficaram presos, entregar pizzas que nem no filme. Tinha gente em cima de prédios esperando pizzas, o que era algo absurdo, mas bem divertido e engraçado. Era possível entrar em vários estabelecimentos como lojas, restaurantes, bares, fliperamas onde tinha minigames, mano, era muita coisa. E pela primeira vez as teias do Homem-Aranha eram lançadas nos prédios, olha só. Tinha uma mecânica muito boa de se balançar, dava para pegar muita velocidade, fazer manobras no ar, era muito bom. Eu lembro que gostava de ir em prédios bem altos e me atirar, daí a tela ia ficando sem foco, a música ia aumentando conforme ia chegando perto do chão, e dava uma sensação de desespero para soltar a teia logo, era bem legal. E assim como o jogo do primeiro filme, tem vários vilões que não estão no filme, mas que aparecem aqui, como o Rhino, o Mistério, o Shocker, Gata Negra.
Era possível jogar como o Peter em alguns momentos também, indo no cliente diário, falando com o Jameson e para variar ele só mandava a gente ir tirar fotos de vários pontos da cidade. Tinha como fazer combos absurdos também, o Homem-Aranha era muito apelão nesse jogo, tendo uma habilidade que fazia tudo ficar em câmera lenta para poder vencer os inimigos com mais facilidade. Ah, e esse é o único jogo do Aranha em mundo aberto que a gente pode ir até a Estátua da Liberdade. Pretendo jogar de novo um dia, quem sabe até fazer um vídeo só sobre esse jogo, que tem muita coisa que seria legal comentar, e ele de fato merece, não é à toa que muitos o consideravam o melhor jogo do Aranha já feito. Eu podia ficar horas falando sobre, foi de fato revolucionário, mas né, tempo, então vamos seguindo. Em 2005 teve outro excelente jogo do Aranha, que é baseado no aclamado quadrinho Ultimate Spider-Man. O jogo tenta ser o mais parecido possível com uma HQ, tendo gráficos bem cartunescos e cutscenes em formato de história e quadrinho, mas eu infelizmente não joguei esse jogo, então não posso comentar muito. Mais um jogo que eu vou ter que usar o recurso do emulador fazer o quê? Mas todo mundo que eu vi falando sobre esse jogo diz que ele é excelente e que junto do Homem-Aranha 2 é um dos melhores jogos do personagem. Uma coisa importante, no jogo tem a possibilidade de se jogar com o Venom também. Algo bem interessante e um pouco bizarro, já que você precisa devorar pessoas para se manter vivo e tem algumas animações fortes até, eu diria. Não que eu esteja reclamando, mas sei lá, a gente não está acostumado a ver algo como isso em um jogo do Miranha. Enfim, a maior crítica sobre esse jogo é que ele é bem curto. Em uma tarde, se você for no pique, já termina ele. Talvez seja isso que o impeça de ser considerado melhor do que o jogo do Homem-Aranha 2? Enfim, vamos seguindo. Fechando a trilogia do Maguire, temos Homem-Aranha 3 de 2007, e ele foi lançado tanto para a geração Xbox 360 e PS3, quanto PS2 e Xbox. Porém a versão dos consoles antigos é um tanto quanto diferente, foi ela que eu joguei, então vou comentar brevemente sobre ela. Eu acho que joguei tanto esse jogo quanto o 2, talvez mais esse, já que os gráficos eram ainda melhores e tinha ainda mais missões secundárias para se fazer. Porém ele não foi tão marcante quanto o 2, sendo meio esquecido, mas eu tenho boas memórias dele também. Como a luta contra o Lagarto, Morbius, Kraven, tinha algumas missões que a gente precisava jogar bombas no mar, lutar contra gangues de ruas e você também podia escolher se ia usar mais a roupa preta ou o uniforme clássico. E com a roupa preta o Aranha ficava muito mais forte, rápido e quase invencível se você soubesse fazer os combos, super golpes, enfim. Mas não mudava tanta coisa na história, e mesmo que você não usasse a roupa preta, tinha momentos em que o Peter ia sentir que ela estava mudando ele, mesmo você não a usando. O que não faz sentido, mas beleza. Parando para analisar, esse jogo realmente não foi tão bom quanto seu antecessor. Você não jogou ok, você se diverte e tudo, mas... sei lá. Continuando. Ainda em 2007 foi lançado outro jogo que eu joguei bastante, mas não marcou tanto também. Possivelmente porque não foi em mundo aberto, mas sim um daqueles jogos que você vai passando de fase, sabe? Tipo MK Shaolin Monks. Esse era o Spider-Man Friend or Foe. Nele você podia jogar com um amigo e ir passando as fases, um com o Homem-Aranha e o outro com um personagem da Marvel, seja ele um vilão do Aranha ou um outro herói como o Punho de Ferro. Eu joguei ele com um primo meu no PS2, mas sei lá, o jogo era meio enjoativo, repetitivo, sei lá. Era um jogo que você passa um tempo ali, ok, e depois meio que esquece. Sem muito mais o que dizer sobre, vamos ao próximo. Em 2008 foi lançado Spider-Man Web of Shadows, e de novo eu não joguei, então não posso comentar tanto, mas o que eu sei é que a galera se divide um pouco em relação a ele. Tem gente que gosta muito e considera um dos melhores jogos do personagem, e pessoas que acham meio decepcionante. Nele você pode fazer escolhas boas e ruins, resultando em um dos 4 finais possíveis, sendo um bom, um nem tanto, um ruim e um péssimo. As escolhas ruins são feitas caso você decida usar a roupa do simbionte, e as boas se você usar a roupa clássica. E talvez o ponto seja esse, porque não tem exatamente um meio termo, sabe? É basicamente o bem e o mal, e mesmo com o final do anti-herói, que é o mais perto que temos desse meio, sei lá, parece que eles se precipitaram no desenvolvimento e não conseguiram deixar uma coisa bem executada, entende? Em 2010 foi lançado Spider-Man Shattered Dimension. Ah, esse nome aí que tá aparecendo na tela. Esse jogo chegou para nós, e quando eu digo nós eu não me incluo porque eu não joguei,
Mas resumindo, esse jogo une 4 versões diferentes do Homem-Aranha: o clássico, o Ultimate, o Noir e o 2099, em uma aventura por entre as dimensões e... bem, vamos lá. Esse jogo não foi produzido pela mesma empresa dos jogos anteriores. Ele foi a primeira nova tentativa de uma franquia nova de jogos do Cabeça de Teia. E mais uma vez, muitos gostaram e outros nem tanto. E de novo uma tentativa de um jogo sem ser um mundo aberto. Como eu disse, não tenho tanto para comentar, já que eu não joguei, mas como falei também, ele não é unânime, sendo ali considerado por muitos um jogo legal, divertido, mas não muito mais que isso. E um ano depois foi lançada uma continuação chamada Spider-Man Edge of Time. E nele nós temos na trama o Homem-Aranha clássico e o 2099. E o mérito que esse jogo tem é mostrar bem mais e apresentar ao grande público o universo do Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099. Porém esse jogo infelizmente não marcou tanto também e acabou sendo meio esquecido. Porém a história é bem interessante, principalmente toda a trama do Miguel. Agora olha só. Vocês estão percebendo que a partir do Homem-Aranha 3 os jogos foram meio que caindo de qualidade? E quando eu digo isso não quero afirmar que esses jogos são todos um lixo, porém nenhum deles conseguiu ser tão especial e marcante quanto o Ultimate e o Homem-Aranha 2. Dois jogos de PS2 conseguiram ser melhores do que todos os outros lançados para a geração que se seguiu. Olha só que coisa! Mas agora vem o complicado. Agora vem os jogos que fizeram o Homem-Aranha ficar com a fama de que os jogos dele são ruins e até mesmo medíocres. Porque veja bem, em 2012 muitas empresas já tinham se tocado de que fazer um jogo simplesmente para acompanhar o lançamento de um filme muitas vezes não dava certo, porque se é para sair junto com o filme, o prazo naturalmente vai ser apertado para que o hype do filme não passe. Sendo assim, muitos desses jogos acabaram sendo ruins ou no máximo ok, com raríssimas exceções. Olha aí o Homem-Aranha 2 de novo. Nós já tínhamos, por exemplo, a franquia Arkham do Batman, que é uma história inédita e, como devem saber, excelente. Mas a Sony, e quando me refiro a Sony, não me refiro a Sony PlayStation e sim a Sony produtora de filmes, foi lá e encomendou um jogo para acompanhar o lançamento do espetacular Homem-Aranha nos cinemas. Então a Binox, que já tinha feito os 2 últimos jogos do personagem, foi lá e nos entregou um dos piores jogos do Aranha. E 2 anos depois, o pior jogo do Aranha. Falando primeiro do Amazing 1, eu joguei bastante esse jogo. Foi um dos primeiros que eu tive para o Xbox 360, isso em 2014. E na época, para ser sincero, eu só joguei esse jogo porque eu não tinha muitas opções. Mas olha, pensa num jogo enjoativo, chato, com uma câmera que fica perto demais do personagem e que faz você se perder muitas vezes quando está se balançando, em um mundo aberto sem vida. E presta atenção nessa gameplay. Tá vendo essa teia? Essa teia tá indo no céu. Não, só não. Eu me recuso a aceitar que depois de 10 anos do Homem-Aranha 2, que já tinha teia nos prédios, eu tenha que jogar isso, onde fica claro que não tiveram tempo para desenvolver uma mecânica boa das teias prendendo nos prédios, então colocaram no céu e dane-se. Dane-se, o negócio é dinheiro, queremos dinheiro, esse jogo tem que sair logo, coloca assim mesmo e só vai. As coisas que eu mais odeio nesse jogo é sem dúvida essa merda de teia no céu, a câmera que eu já falei, mas entendo, o Miranha é um personagem que precisa de muita tela, ele é um personagem muito espaçoso, ele pula, faz pirueta, vai pra lá, volta pra cá, e quando você faz um jogo dele, onde a câmera fica muito perto, mano, não dá certo. E uma última coisa é os bugs, porque pensa no jogo bugado. Nossa, eu perdi a conta de quantos bugs esse jogo tem. Eu vou tentar colocar aí na tela alguns rodando de fundo, porque só para vocês terem uma ideia. Mas sério, pessoal, não joguem esse jogo, não joguem. O mais engraçado é que eu joguei ele porque eu não tinha muito mais o que jogar no meu Xbox. E bem que eu sei lá, eu poderia ter encontrado um Ultimate Spider-Man no camelô de PS2 e não comprei. É triste. E eu nem vou me alongar muito no 2 porque ele é pior ainda. Teve 6 meses de produção só, é todo bugado, todo errado, então chega, né? Esse vídeo já deve estar ficando muito grande, isso porque agora que finalmente chegamos, depois de todos esses jogos, jogos bons, jogos ótimos, jogos ok, e esses 2 últimos aí. Chegamos no Homem-Aranha que precisávamos nos videogames. E aí pessoal?
Então, eu tô aqui editando esse vídeo agora e eu me dei conta mais uma vez de que realmente eu não sou bom para falar pouco sobre as coisas que eu gosto. E bom, se eu for colocar a parte do Spider-Man PS4, que vai ter uma entre aspas review, eu vou comentar um pouco sobre a história, sobre as expectativas para uma sequência, enfim. O vídeo vai ficar com mais de meia hora, então na próximo sábado é possível que saia aí a parte 2, que vai ser focada totalmente no PS4, no jogo do PS4. Então se você não quer perder esse vídeo, gostou desse aqui, quer ver a parte 2, já ativa o sininho aqui para não perder, deixa o like nesse vídeo também, compartilha, se inscreve no canal que me ajuda demais, eu agradeço muito. E obrigado pelo seu acesso também, por ter visto esse vídeo até aqui. É isso aí, tamo junto, falou!